bom estar aqui hoje nesse vídeo com vocês. Eu quero falar um pouco mais sobre recuperação pessoal, né? Essa recuperação inteira, essa recuperação da integralidade, da inteireza, né? Uma recuperação de verdade na vida de um dependente químico, na vida desse que sofreu na ativa e busca não sofrer mais. Para não sofrer mais, ele tem que ter a decisão de parar de usar droga, mas não basta, é preciso também ter a decisão de mudar o trilho, de voltar para o trilho, na verdade, né? E de buscar uma vida nova, diferente de seus hábitos e seus valores, né? Resgatar o que precisa ser resgatado, né? Construir o que precisa ser construído e reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído, né? Sabemos que a vida ela é um sistema holístico e aberto que nos impulsiona sempre para o bem-estar. Toda pessoa que quer viver uma vida saudável, ela tem diversos elementos para fazer a composição dessa vida saudável. Uma vida saudável, a gente costuma falar biopsico-espiritual, sociocultural, espiritual, né? Diversas frases, né? Palavras que têm a ver com essa composição. Inclusive até no tratamento do dependente químico, onde ele é trabalhado em várias dimensões da sua vida. Sim, infelizmente tem muitas instituições que trabalham somente a parte da desintoxicação, né? A parte inicial de um tratamento, vamos dizer assim, né? É onde a pessoa fica apenas em estado de abstinência, mas não trabalha outras dimensões da vida. E a vida é muito maior, tanto é maior do que a gente imagina, porque um indivíduo, ele não é só família, ele também é trabalhador, ele também é estudante, ele também é lazer, ele também é um ser espiritual, ele também é físico, biológico. Então nós somos um todo em um, todo ser humano, né? Infeliz daquelas pessoas que supervaloriza apenas uma área da sua vida. Somente a área financeira, de trabalho, ou somente a área família, ou somente a área lazer, esporte, ou somente a área intelectual, né? Isso causa um desequilíbrio em termos de investimento. Então é fundamental que o dependente químico que busca recuperação, que faz um tratamento, é preciso ele ter uma visão holística, uma visão aberta, uma visão ampla, em que ele precisa realmente elaborar, ele precisa trabalhar, ele precisa investir nas diversas áreas da sua vida, inclusive essas diversas áreas que foram muitas destruídas, né? Muitas desorganizadas, desarmonizadas por conta de sua ativa no abuso de drogas. Então, os profissionais, as instituições que trabalham nessa área da dependência química precisam ter essa consciência mais aberta, que eu chamo aqui de holística, né? É preciso cuidar de área por área do dependente químico. Porque a vida, nesse sistema holístico, ela impulsiona cada um para o bem-estar através da harmonia, do equilíbrio, do que é saudável. Então é preciso, não dá para você pegar elementos que são desordenados, elementos desequilibrados, elementos insanos para querer viver a sua vida plena nesse mundo, para querer viver uma vida saudável no mundo, né? É uma incoerência, é uma discordância, né? Isso não existe e não acontece. Então existem condições. Se uma pessoa busca funcionar com elementos insanos, desequilibrados, desarmonizados, e elementos esses, no contexto do adicto, que elementos são esses? A desonestidade, a injustiça, a mentira, a falsidade, né? Como uma série de outras, manipulação e muitas outras mais. Então, esse indivíduo jamais vai conseguir entrar num estado pleno de vida, né? Limpar o seu ser para poder harmonizar e equilibrar. Agora, se esse indivíduo que tem a dependência química, se ele quer realmente fazer recuperação, ele precisa entender que recuperação é sinônimo de vida. E para se viver essa vida, e essa vida da forma mais plena possível, numa visão holística,
Ele precisa se adequar aos elementos que são saudáveis, que são harmoniosos, que causam bem-estar, seja para o seu físico, para a sua alma, para a sua área familiar, profissional, física, de lazer, espiritual, todas as áreas, cultural, social, todas as áreas. O importante é ele focar. O importante é ele ter uma certa, quase que insatisfação. Tipo, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor nessa área, nisso. Mas é preciso uma coisa. É preciso reconhecer as pedras no caminho. Não pedras de crack, mas as pedras de empecilho. É preciso reconhecer o que ele ainda faz de errado, o que ele ainda sente de errado, o que ele ainda funciona, pensa de errado, articula de errado. Errado, quando eu digo errado, em relação à recuperação dessa vida, né? Aquilo que é insano, que não é saudável. Para quê? Justamente para ele ir limpando e se abrindo, porque a própria vida promove a vida. Então é vida promovendo vida. E é isso que nós queremos. Vida de estar bem consigo próprio, de estar bem com o outro, de estar bem com o transcendente. Isso é recuperação, né? Não estou falando de uma recuperação abstrata, pelo contrário, mas uma recuperação verdadeira, inteira, pessoal, da pessoalidade. Uma recuperação da pessoalidade significa uma recuperação em sua totalidade. E nós sabemos que o uso abusivo de drogas, como traz consequências cruéis de destruição, né, de desarmonia, de desequilíbrio, ela vem bloquear, né, a doença adictiva, a identidade adictiva, vem bloquear esse fluxo de vida. Diria até que o objetivo da doença adictiva, o objetivo dela, é bloquear esse fluxo de vida. Então, se o indivíduo está internado numa clínica, numa comunidade terapêutica, é preciso que ele invista em seu fluxo de vida. Mas para ele investir nesse fluxo de vida, ele precisa identificar as pedras do caminho, que são pedras de tropeço, que estão dentro dele, as dificuldades, ele ter humildade, entrar na porta da humildade, na admissão, e tomar uma decisão de identificar, fazer leitura, desdobrar a consciência e fazer movimentos contrários em relação a esses elementos adictivos. Eu quero deixar uma coisa muito interessante para você que está me ouvindo, né? Tudo aquilo que eu mais priorizo, mais eu darei valor. E tudo aquilo que mais eu dou valor, mais eu me impregno, me entrelaço dele nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas atitudes. Então, o dependente químico, mesmo que diga que quer recuperação, mesmo que ele esteja internado numa instituição, fazendo tratamento para sua dependência química, se ele priorizar recuperação enquanto vida, se ele priorizar, colocar em primeiro lugar, né, a recuperação na sua totalidade, ele vai supervalorizá-la, isso é fundamental. E quanto mais ele vai valorizá-la, mais ele vai se impregnar, vai pensar a recuperação, vai sentir a recuperação, vai agir. Por isso que muitos dependentes químicos, quando estão internados, às vezes falam muito de droga, principalmente os iniciantes, né, que fica falando muito de droga, eles nem percebem, mas eles, na verdade, estão priorizando a doença adictiva. Porque tudo aquilo que sai da boca é o que está dentro do coração humano, não é verdade? Então, assim, agora, tudo aquilo que mais eu quero me apaixonar, que mais eu quero me impregnar, mais eu vou priorizar. E quanto mais eu priorizo, mais eu valorizo. Então, se você é adicto, né, funciona nesse sistema, nessa energia, nessa visão holística de recuperação enquanto vida, mais você vai querer tudo. É como se você fosse ter uma pequena ansiedadezinha, sabe, uma insatisfação que vai levar você para um caminho de recuperação, para um caminho de realmente viver essa recuperação da forma mais plena possível. E isso é fundamental. Isso é fundamental, você viver essa recuperação para você, colocar ela em primeiro lugar. Enquanto mais você colocar pessoas e objetos e colocar intenções de estar fazendo tratamento por causa de, aí é complicado. E vamos lembrar o seguinte, a recuperação, a gente faz ela, a gente não ganha ela.
Nós temos na recuperação o passado, o presente e o futuro. O dependente químico e seu passado, vamos falar que teve um passado desastroso, nada agradável, nada bom no passado. Se no presente ele está internado ou está fazendo um tratamento para a sua recuperação, ele está plantando, ele está fazendo investimento de reorganização, reestruturação, restauração, restabelecimento, de inovação, de cura, de tudo aquilo que promove vida. O momento de investimento é labuta, o momento é de labuta, né? Ele realmente dá tudo de si nessa recuperação plena em prol de si mesmo. Então o momento presente é para isso, a recuperação em primeiro lugar, e não tem negociação, nem com sua família, nem com seus bens, nem com material, nem com dinheiro, nem com nada, nem com ninguém. É preciso, e essa é a decisão, esse é o propósito verdadeiro. Então, falei do passado, presente, e ele fazendo isso no presente, qual vai ser o futuro dele? O futuro está aguardando ele, não para ele colher ainda os frutos, mas para ele cuidar daquilo que ele plantou naquele presente, naquele tempo presente. E por isso que se fala muito no pós-tratamento em fazer manutenção. A manutenção é isso. É quando você, lá no presente da recuperação, se colocou em primeiro lugar esse investimento, essa indignação boa em relação à doença, de não querer mais ter hábitos adictivos, ter palavras, ter pensamentos adictivos. Você foi radical com você mesmo, né? Porque se o adicto não é radical com a doença vai ser radical com ele. Para que no futuro breve, esse adicto que priorizou lá no presente, esse futuro dele, ele possa ir fazer essa manutenção. E aí, qual o objetivo de tudo isso? Ter uma vida próspera e melhor. Eu espero que tenha te ajudado nesse vídeo, com muito carinho, e te aguardo no nosso próximo vídeo. Faça teu comentário, estamos aí.